E o meu é Thaís. Nós somos estudantes do curso de Engenharia Química da Unifax. E hoje vamos falar um pouquinho para vocês de série de Fourier. Com duas questões aplicadas, vocês saem práticas em série de Fourier. E no final, se gostar daquela curtida, também se não gostar, dá a curtida para ajudar as coleguinhas, tá? Isso aí, galera. Então, temos a nossa questão. Considere a função f de x é igual a π menos 2x sobre 4, sendo que x está no intervalo de menor do que π e maior do que zero. Vamos determinar, então, a série de Fourier para essa equação f de x. Então, a nossa fórmula geral para calcular a série de Fourier é igual a g de x, que é igual a A0 sobre 2, a n cosseno de nπ de x sobre L, mais bn de seno de nπ de x sobre L, sendo que o nosso A0, o AN e o Bn são coeficientes, o nosso n é o índice da série e o L é o período da nossa função. A nossa função f de x era uma função ímpar, então o nosso a de 0 e o nosso an são nulos. Aplicando 0, substituindo ele em a0 e an, cancelaremos essas partes da equação, restaremos apenas que g de x é igual a soma de bn de seno de nπ de x sobre L. Então, agora teremos que calcular o nosso bn. O nosso bn é dado pela seguinte equação: 2 sobre π, integral de 0 a L, f de x de seno de nx de π sobre L dx. Sabendo que o nosso período da função é 2π, teremos que 2L é igual a 2π e L será igual a π. Agora, substituindo π no nosso bn, teremos que 2π sobre π, na integral de 0 a π, f de x, seno de nx dx. Vamos agora aplicar o nosso f de x dado na equação dentro dessa fórmula de bn. Bn vai ficar então igual a 2 sobre π, integral de 0 a π, π menos 2x sobre 4 seno de nx. Vamos realizar a integração do nosso bn e aqui teremos que realizar essa parte da equação integral por partes. Então, para resolver a nossa integral por partes, temos que o nosso u é igual a x, o nosso du vai ser igual a dx, o dv será seno de nx dx e o nosso v, que é a integração de dv, será menos 1 sobre n cosseno de nx. Continuando a nossa integração por partes, obteremos essas seguintes equações e a nossa equação por partes ficará menos π sobre n cosseno de nπ mais 1 sobre n ao quadrado seno de nx. Vamos aplicar essa equação no restante da função que nós conseguimos calcular. Então, teremos que essas equações, nessa parte da equação, ela será cancelada porque derá a zero e o nosso bn restará então 1 sobre 2n, 1 mais cosseno de nπ. Como o nosso cosseno de nπ pode ser escrito dessa forma, que é igual a menos 1 elevado a n, podemos escrever o bn também dessa seguinte forma: 1 sobre 2n, 1 mais menos 1 elevado a n, substituindo essa equação que nós encontramos, que é o nosso bn, na nossa fórmula geral, então teremos a nossa série de Fourier, que será g de x no somatório de 1 mais menos 1 elevado a n sobre 2n seno de nx. Então, gente, vocês já aprenderam a questão com Thaís. Agora a gente vai para a nossa segunda questão, que é uma questão aplicada. A questão diz o seguinte: considere uma barra uniforme de comprimento L com distribuição de inicial de temperatura x maior ou igual a zero ou menor ou igual a L. Suponha que a temperatura na extremidade x igual a zero vai ser mantida a 0 graus. E na outra extremidade, que x é igual a L, ela vai estar isolada, ou seja, de modo que não há fluxo de calor através dela. O que a questão pede? Ela encontra uma expansão em série para a temperatura U de x de t da barra em função de f de x. Primeiramente, a gente resolver essa questão, a gente tem que pegar a equação de calor. A equação de calor é alfa, U de x igual a U de t. Esse x tem que estar compreendido entre 0 e L e t maior que 0. Aqui tem os dados da questão inicial. Lembra que quando x é igual a 0, a temperatura é 0. E quando x é igual a L, a temperatura é mantida isolada.
A solução que a gente quer achar para essa equação, ela tem que ser u de x de t, xão vezes xzinho vezes tζão em função de tzinho. Essa é a solução, o formato da solução que a gente quer. Como essa é a solução e a gente tem que correlacionar com a equação de calor, então a gente vai igualar a equação de calor e vai igualar também a nossa solução que a gente quer achar. Aqui a gente vai fazer uma separação de variáveis, ou seja, tudo que tem x igual que tem x, tudo que tem t igual que tem t. Como o x é igual para toda a questão dos lados da equação e o tzinho também é igual, e essas variáveis elas são independentes, essa fração aqui ela vai dar uma constante, que nesse caso vai ser menos lambda. Observe aqui que a gente pode também separar essa fração em duas equações, duas EDO. Uma de segunda ordem, que é em função de x, e uma em primeira ordem, que é em função de t. Então aqui a gente tem xão mais lambda de x igual a zero, tζão mais alfa ao quadrado de lambda de t igual a zero. Pronto, a gente tem essas duas EDOs. Mas qual EDO que a gente resolve primeiro? A gente vai reescrever primeiramente os dados do problema para a gente ver qual é a EDO que a gente vai resolver primeiro, tá? Lembra que a gente falou lá que a solução tem que ser em xão em função de x0 vezes tζão em função de tzinho? A gente tem que considerar que tζão em função de tzinho tem que ser diferente de zero. Porque se eu não considerar, no final eu vou achar uma solução trivial. Eu vou achar xão em função de xzinho igual a zero. A mesma coisa aqui também. Aqui eu tenho que considerar que tζão em função de tzinho tem que ser diferente de zero. Porque se eu dizer que ela é zero, eu vou achar xão em função de zero igual a zero. Eu vou achar uma solução trivial. Isso a gente não quer achar, por isso que a gente desconsidera. Agora a gente tem que encontrar xão em função de xzinho e tζão em função de tzinho. A gente entende essas duas EDOs. Qual é que a gente vai resolver primeiro? Aquela que tiver condições de contorno, que nesse caso é a EDO em função de x. Pronto. Já escolhi qual é a EDO que eu resolver primeiro. Vou escrever a equação característica, que é r ao quadrado mais lambda igual a zero. Vou passar esse lambda para o outro lado, ele passa com sinal negativo. Aqui a potência a gente passa por radiciação, então o R fica R igual a mais ou menos raiz de menos lambda. Agora, para a gente continuar aqui nesse ponto, a gente tem que avaliar o delta. Se o delta ele for maior que zero, o lambda vai ser menor que zero, por causa desse sinal aqui negativo. Só que eu não posso utilizar esse delta por quê? Porque se a gente for calcular, a gente vai achar xão em função de xzinho igual a zero. Volta para a solução trivial, que é aquela solução óbvia. Se eu for avaliar que delta for igual a zero, o lambda vai ser igual a zero. Vou achar o mesmo resultado, solução trivial. Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar o quê? Que delta menor que zero e o lambda maior que zero. E a gente tem que falar de EDO, que quando o delta é menor que zero, a gente já tem a solução padrão. Xão em função de xzinho vai ser constante 1 vezes e elevado a alfa vezes cosseno de beta vezes x, mais constante 2 e elevado a alfa vezes x. Troca aqui é cosseno, aqui vai ser seno, beta x aqui, lembrando que é constante 1, constante 2. Eu tenho essa equação característica. Como o delta ele é menor que zero, a gente pode reescrever ele como alfa mais ou menos i vezes beta. Se eu tenho um alfa, meu alfa é zero, beta é raiz de lambda, eu pego meu alfazinho aqui bonitinho, coloco aqui, substituo na equação que tem alfa. A gente sabe que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então ele vai sair. E aqui o lambda é raiz de... beta é raiz de lambda, eu substituo. Então, C1 vezes cosseno, o E já foi embora, porque elevado a zero é 1, raiz de lambda vezes x, mais C2, seno, raiz de lambda vezes x. Aplico as condições de contorno, vou derivar. Derivada de cosseno, menos seno. Então, a gente reescreve, vai ficar menos C1 raiz de lambda seno de raiz de lambda vezes x, mais C2, derivada do seno, cosseno. Raiz de lambda vezes cosseno, raiz de lambda vezes x. Aqui a gente só vai substituir o xzinho. A gente vai colocar xzinho igual a zero, para a gente obter essa equação aqui. E no lugar também de xzinho, a gente vai substituir o L, que são dados iniciais dados pela questão. Coloco aqui, observe que no x eu coloquei o L, e a gente tem essa equação. Resolvendo, a gente vai achar que C1 igual a zero. E também a gente vai achar que C2 vezes cosseno de L, lembra que a gente substituiu aqui? Raiz de lambda é igual a zero. Só que para isso, C2 tem que ser diferente de zero. Lembra que eu estou falando todo o tempo da solução trivial? Porque se C2 for igual a zero, vai ter uma solução trivial e a gente não vai conseguir sair desse problema. Só que para C2 ser diferente de zero, eu tenho que considerar que o cosseno deve ser zero.
Então, como a gente vai fazer essa consideração? A gente pega cosseno de π raiz de lambda igual a zero. L vezes raiz de lambda vai ser igual a nπ menos π sobre 2, desde que n seja um número inteiro positivo. 1, 2, 3, um valor que você quiser dar. Vou passar aqui raiz de π. L está multiplicando, passa dividindo, resolve essa subtração, sai multiplica, denominador comum. E aí a gente vai fazer o quê? Radiciação, passa para o outro lado, elevado ao quadrado. Então vai ficar lambda é igual a 2nπ menos π sobre 2l elevado ao quadrado. Já achamos aqui lambda. Guarde isso aqui que a gente vai utilizar nas próximas etapas. Pronto. E aí a gente já tem a nossa solução geral. A gente já resolveu, já achamos lambda, já temos a solução geral, que é xn de x vezes seno de 2nπ menos π sobre 2l vezes x, como eu formei o n. Já resolvemos a primeira EDO. Falta a EDO em função de t. Então, a EDO, que é em função de t, é t mais alfa ao quadrado, lambda de t igual a zero. Essa EDO já tem uma solução padrão, que é essa daqui. T em função de tzinho é igual a e elevado a menos alfa, lambda t. Onde o lambda apareceu? Aqui. Lembra que a gente já calculou o lambda antes? Substitui. Pega o lambda e coloca aqui, ó. Então, a solução dessa EDO vai ser e elevado a lambda, o valor que a gente calculou lá, vezes alfa elevado ao quadrado vezes t. Já resolvemos também a segunda EDO. Pronto. Voltando ao que eu falei desde o início dessa número da equação, a gente quer achar u de x de t, x1 em função de xzinho, vezes tzinho em função de tzinho. A gente já tem xão, já tem também tzinho. É só o quê? Multiplicar. Multiplica xão que a gente achou, multiplica tzinho, ok. Aqui a gente vai transformar isso aqui em série. Colocamos aqui o somatório, bn vezes tudo que nós achamos. Só que aqui fica faltando o quê? Entrou bn, a gente tem que calcular bn. Daí já explicou lá um pouquinho outra questão. E aqui, para a gente calcular bn, a gente tem que utilizar um dado que nos foi dado no início da questão. Quando t é igual a zero, a gente tem f de x. Ou seja, nessa questão agora, eu vou pegar t, vou colocar igual a zero. T sendo igual a zero, vai ficar esse valor aqui, esse expoente todo, vai zerar. E como eu falei, que elevado a zero é igual a 1. Então, isso aqui vai sair. E vai ficar o quê? A série de bn vezes seno de 2nπ sobre x menos π vezes x sobre 2l igual a f de x. Porque essa parte toda saiu. Quando eu coloco t igual a zero, essa parte toda nula. Pronto. E aí fica faltando a bn. bn é dado por 2l, integral de 0 até l, f de x vezes seno de 2nπx menos π sobre x sobre 2l dx. No final, a gente encontra uma série de Fourier, porque foi isso que a questão pediu. Ela queria uma série, expansão em série, para calcular a temperatura. Então, a gente já tem essa série, e se a gente desejar calcular o bn, já tem a fórmula do bn. Está aqui a nossa resposta. Estou falando para vocês, a resposta final fica u de x de t igual ao somatório de bn vezes seno, e está entre parênteses 2n vezes πx menos π sobre x sobre 2l, vezes e elevado ao lambda da gente, né? 2π vezes x vezes menos π sobre 2l elevado ao quadrado, alfa ao quadrado vezes t. E aqui, para calcular o bn, tem a fórmula do bn. É isso aí. Bom, gente, espero que tenha dado para aprender um pouquinho comigo e com Thaís. Na verdade, esse projeto do vídeo é um trabalho de cálculo 4, já na segunda unidade aqui do segundo semestre. A gente precisa de muitas curtidas para ganhar um ponto. Espero que vocês tenham gostado pra caramba e que tenham aprendido um pouquinho com a gente, tá? É isso aí, galera. Valeu por ter assistido e por ter contribuído com o seu like. Tchau, Aqui, tchau! ó, uma curtida faz toda a diferença. Não esqueça de dar o like,